turma perdeu tanto a mão que foi necessária anistia. E por que perder a mão? Aí vão citar o caso da Débora. Foram negadas 9 vezes o pedido para Débora ter a prisão domiciliar. Você condenar Bolsonaro em 2025, você vai fazer... É difícil, né? A velocidade é meio fora da curva. O Estado não publica uma matéria essa semana agora também falando sobre isso. Olha, o prazo médio de julgamento, questões penais no Supremo é de 700 e poucos dias, ou seja, 1 ano e 11 meses. E vai condenar até o final do ano. Então começa a suscitar questionamentos, dúvidas. Aí a Folha de São Paulo, nas últimas horas, publica a matéria. Olha, o Fux mudou de ideia, os ministros até não acham assim tão difícil de acreditar, porque o Fux é movido, muitas vezes, pela opinião pública. Bom, se o Fux será que não tem nenhum outro que seja assim também? A própria imprensa também noticia que algumas decisões que estão sendo tomadas por determinadas pessoas muito poderosas, que eu prefiro nem citar o nome, elas são alvo até de críticas internas. A Globo falou que conversamos com 5 ministros da corte, sob anonimato, e eles também estão insatisfeitos. E a Globo deixa claro que esses ministros não são os indicados por Bolsonaro. Então você vê, dos 9, e normalmente estão alinhados, cara, dos 9, 5 estão, assim, né, meio ruim. E desses 5, 1 não é o Fux. Ou seja, de 9, 6... veem assim coisas meio reticentes. Então é um cenário complicado. Não é um negócio assim para, olha, gente, vou dourar a pílula aqui, acredite que Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Eu acho que a tendência, no presente momento, ele não ser candidato, a tendência seria essa daí, a tendência é o pessoal conseguir, passando o trator em cima, mas ao mesmo tempo, não dá para cravar muita coisa. Os próprios 2 primeiros dias de julgamento, as reações, a própria imprensa lidando, a própria questão da anistia, que ninguém dava nada, começa a crescer, começa a ganhar destaque, a Globo falando, olha, alguma coisa vai ter que avançar. O Alvaldo Cruz falando, olha, a percepção que hoje aqui vai ser muito difícil travar anistia e que seria melhor, por exemplo, a classe política entrar com alguma ação aí questionando o próprio judiciário para fazer uma dosimetria de penas e, com isso, tentar esvaziar o discurso da anistia. Pegar aí, porque já tem muita gente que já cumpriu 25% da pena e eles iam ficar soltos. Então, se eles já estão soltos, né, não faz muito sentido mais ter anistia. Então, o pessoal já está começando a discutir isso, né? A coisa está se deslocando. Então, para mim, eu digo, eu tenho muita dificuldade de cravar qual é que será o cenário do ano que vem. Eu tenho muita dificuldade por essas diferenças, interesses. Financial Times publicou agora uma matéria. Tem um risco aí nesse julgamento, viu? Vocês podem talvez transformar Bolsonaro no Marte, que é uma tendência. Se você olha até o que aconteceu com Lula em 2018. E isso virou repercussão não só no mundo, no Brasil. Todos os jornais brasileiros de peso, Folha, Globo, Estadão, a própria Globo News fez análise em torno disso, de uma matéria como essa. É uma matéria de repercussão internacional, o mundo está observando. E aí? O que é que vai ser? Eu não consigo cravar. Kim, e aí a gente vê o movimento político, né? Por exemplo, dá para ver movimento político dentro da corte, né? Porque, por exemplo, a soltura da Débora, né? Já foi depois de uma pressão, depois da própria imprensa, depois de setores de esquerda começar a criticar. Você vê pessoas que estão fora dessa questão política partidária, fora desse interesse em cima do Lula, em cima do Bolsonaro, falando, não, calma aí, pô, isso aí é absurdo. O que ficou de leitura? Eu não sei se tu pensa diferente, mas essa pressão foi justamente isso que você acabou de falar. Bom, a Débora já não tá mais em casa, para de explorar, porque o caso dela realmente traz a opinião pública. O caso dela realmente divide o debate. Então, na sexta-feira a PGR oferece, faz o pedido e o Moraes aceita e manda ela para casa, depois de muita pressão. Aí teve a fala do Temer, dizendo, acho que não é mais nesse caminho aí de anistia, dá para resolver, dá para fazer um ajuste da dosimetria da pena, e tudo isso depois de pressão midiática, depois do Fux, né, assumir esse protagonismo de, bom, vamos refletir, parece um pouco exagero. Nesse cenário, nesse contexto, você percebe como tem um movimento político dentro da corte, dentro dos julgamentos, né? Tanto para você acelerar e buscar uma condenação recorde, em tempo recorde, quanto para você também dar uma aliviada para diminuir aquela pressão que estava crescendo, aquela pressão de crítica, né?
Pois é. A fala do Temer é ainda mais intensa, porque ele fala o seguinte, ele fala assim, não esquece nisso, ele fala o seguinte, ó, eu acho que é melhor resolver via dosimetria. E o Temer tá certo, porque para e pensa. Glauber, uma vez que a anistia seja aprovada, ela foi aprovada. É um capítulo da história brasileira. Daqui a 5, 10, 20, 30 anos, vai olhar para trás e falar, cara, a turma perdeu tanto a mão que foi necessária anistia. E por que perder a mão? Aí vão citar o caso da Débora, vão citar outros casos. Então, para a imagem de tudo que está acontecendo hoje, em termos históricos e de narrativa, a anistia é um problema grande. Não é só a questão, porque às vezes o pessoal dá a entender que o problema é Bolsonaro. Não, porque a Globo está vendo assim, não, a anistia eles querem, na verdade, deixar Bolsonaro impune. Cara, não é só isso daí. É o peso da história, é o peso da opinião pública que vem em torno disso daí. A própria imprensa, William Vac fala sobre isso com todas as letras. Foi uma decisão política. Até porque a Folha de São Paulo fez um levantamento, foram negadas 9 vezes o pedido para Débora até a prisão domiciliar. 9 vezes. Aí mudou agora. Então, assim, é difícil crer que no Brasil as coisas são técnicas. A gente sabe que é, porque no Brasil tudo é técnico, mas é difícil crer isso no final do dia. Então, a gente tá em um cenário totalmente aberto. Eu estava acompanhando as discussões da esquerda. A própria esquerda tem algumas alas mais ideológicas. Aquele cara que realmente ele não tá ali pelo Lula, mas ele chegou na esquerda pela ideologia, ele acompanhou. Tem uma galera falando assim, cara, é zero, não é voto em branco, não é ficar em casa, é 0-0 e confirma. Nomes que tem relativamente peso dentro da esquerda. Tem um professor que ele foi fundador do PT na época, o professor Nildo Orix. Capaz de muita gente que você já chamou aqui, conhecer, acho que com certeza o Farinazo já deve ter escutado o professor Nildo Orix. Na live da semana ele tá falando, gente, é anular o voto, não tem outro caminho. A esquerda não vai conseguir chegar em lugar nenhum enquanto o Lula e o PT exigirem. O cara tá nesse tom. Você vai para as rodas de conversa do Ciro Gomes, a galera já é outro tipo de conversa. Assim, gente, olha as últimas pesquisas. Olha como o Ciro Gomes vem pontuando. Talvez Ciro Gomes conseguir um partido, a depender de quanto o Lula se enfraquecer, a gente conseguir dar valor no nome Ciro Gomes consegue ser o nome, né, sei lá, que vai competir pela esquerda. Quem que vai... Aí, no cenário que tem Ciro Gomes lá, aí a imprensa talvez falar, tá de boa. Se tem Ciro Gomes ali... Aí agora já muda totalmente a pesquisa, já muda a forma do eleitor, não precisa se preocupar tanto com a direita, né, mais bonitinha, quanto para vencer o Lula, né, tipo o Tarcísio da vida. Aí o jogo fica mais aberto também, porque não tem o antilulismo, né, o antipetismo, o antibolsonarismo, talvez não tenha tanto no Ciro Gomes. Então são diversos cenários. A eleição realmente está bem aberta. Está bem aberta. Da mesma forma que o PT tem meio que uma reeleição garantida, pode não ter. Olha o desgaste econômico dos últimos tempos. E o desgaste econômico, por mais que a gente reclama, fala, o Brasil tá tudo caro, o dólar subindo, o desgaste econômico mesmo bateu na porta de dezembro do ano passado para cá. Não foi antes disso. Tiveram 1.001 escândalos, a imagem do Lula não desgastou. A imagem do Lula não desgastou. Eu não tô falando da imagem da internet, porque a internet é uma bolha. A internet, a política na internet é uma bolha. Não é o brasileiro comum. O brasileiro comum, o desgaste com realmente vem de dezembro para cá e se intensifica em janeiro com a questão do Pix. Começa com a questão do Pix, aí foi sem fim, porque vem Pix, o preço do café, o preço do ovo e agora o empréstimo consignado. E se Lula vir com mais alguma coisa? E se o caos começar a intensificar? E se essa desaceleração econômica começar a gerar onda de desemprego, entrar na crise tipo a Dilma? O cenário ele realmente está aberto. Quem quiser ser candidato em 2026, conseguir até furar essa lógica direita-esquerda, talvez tenha alguma chance. Talvez, difícil, mas pode ter. Diferente do que foi 2022. Pois é, cara. Quando você fala desse desgaste do Lula, se você pegar os últimos movimentos, aquele movimento que foi escolhido a Erika Hilton para poder encabeçar o movimento da escala 6x1, morreu. Não foi pra frente. Isso aí daria um respiro pra esquerda, né? De trazer o povão ali, principalmente o cara que aí pega todo mundo, né? O cara é Bolsonaro, mas ele que, porra, como é que é? Vai melhorar a escala, não vai ser mais 6x1? O cara tá dentro. Só que isso não prosperou. Mas houve um movimento intencionalmente, um movimento político, né? Da esquerda ganhar um respiro. A esquerda ficou tão focada em pauta woke que esqueceu a pauta trabalhista.
Mas eles quando vão para a pauta trabalhista, leva a pauta woke junto, botando a Erika Hilton ali. Que é um símbolo para que a esquerda se comunique com a própria esquerda, né? Beleza, então a escala 6 por 1. Aí o Lula já veio com os 5 mil do imposto de renda, ele já veio com a questão do empréstimo agora do consignado, e nada disso diminui o derretimento dele na rejeição, na aprovação do governo e a forma como ele aparece nas pesquisas. Aí tem o café, tem o ovo, como você falou. Mas a questão econômica, quando você vai ver a última pesquisa agora, a questão econômica aparece item 3 de preocupação. Primeiro é a violência, segundo são as questões sociais. Porque o PT, o que ele vai oferecer mais de programa social, de expansionismo ali, de pautas sociais? Parece assim que vai chegando no limite, né? Então, todo mundo que vota, o público que vota no Lula, que vota no PT, tá esperando uma resposta de políticas sociais. E não tá agradando. É o segundo item da reprovação do governo, né? E a violência, o PT não demonstra nenhum compromisso com a segurança pública em fazer alguma ação. A PRF não opera mais, a PF se destaca no noticiário por prisões sempre em torno político, né? Basicamente em cima dos nomes do Bolsonaro, né? Do bolsonarismo. Abandonou a PF e a PRF, abandonou o combate ao crime. Aí o que sobrou para a esquerda, para o Lula? Botar na conta dos governadores, dizendo que segurança não é culpa dele, é dos governadores. E economia, ele vai culpar quem? Não tem nem mais o Campos Neto lá, você que citou a taxa Selic. Quando a taxa estava 10%, a culpa era dele. Agora a taxa está 14% e ninguém fala nada. Pois é. Então, assim, o que você está falando aí é curioso. Eu vejo, às vezes, a turma da direita meio presa em algumas ideias, que fica até difícil de compreender o caos que hoje o Lula tem que enfrentar. Muitas vezes o pessoal aponta, o Lula comunista fora de São Paulo. Eu falo, gente, o buraco é bem mais embaixo. A esquerda, em primeiro lugar, não é uma coisa única, não é um bloco monolítico, assim como a direita não é. Tem vários grupos diferentes. A esquerda ela criou um problema para si, que o identitarismo virou uma ideologia à parte dentro da esquerda, que aí vai ter o cara que ele é só identitário, mas vai ter aquele também um liberal progressista, que flerta com o identitarismo, mas é um cara mais mercado, tipo João Campos, a Tabata Amaral, o próprio Galípolo, o Haddad, que são setores refratários a uma esquerda mais trabalhista. Você pega, sei lá, hoje faltam nomes assim no cenário, no macro mesmo, realmente faltam nomes. Sei lá, assim, cara, quem que faz isso daí? Os nomes hoje já estão bem na oposição do governo Lula. Talvez o nome que ainda não faça oposição aberta ao Lula, aberta, porque de críticas indiretas, fingindo que não está criticando o Lula, ele faz sempre o Elias Jabbour. O Elias Jabbour tenta passar um pano pro Lula, ao mesmo tempo que ele faz um tweet falando que o Brasil tem a pior esquerda do mundo. Aí você fala, pô, peraí, Elias. Ele fala que o Lula é um nacionalista e ele é o mesmo cara que grava um vídeo falando que tem um nome da equipe do Soros em pelo menos cada um dos grupos da transição do Lula, né? É uma contradição ambulante o senhor Elias Jabbour. Mas tirando isso, não tem representantes. Era a turma que deveria estar preocupada com a questão da escala 6 por 1 que você falou. Que Sim. Nos últimos dias, agora a gente teve essa paralisação dos motoboys, a esquerda da rede social está atacando os motoboys. E os caras da esquerda mais pé no junto falam, cara, eu vivi para assistir a esquerda atacar o motoboy. Uma das categorias mais super exploradas do Brasil, né? Usando todos aqueles jargões que eles gostam de utilizar. Então o Lula está na situação que, assim, se o Lula for agradar a base antiga da esquerda, sindicatos, trabalhismo, ele vai desagradar as elites financeiras, que são quem sustentam o governo, que é o que tem a imprensa como um braço de comunicação. Se o Lula agradar essa turma, ele vai desagradar essa galera. E essa pauta woke, ela gera uma rejeição gigantesca. E aí, como é que o Lula vai conseguir equacionar todas essas coisas? O discurso da democracia, de Bolsonaro, tá cansando. O povo tá em busca de solução. E aí, vai fazer o quê? Assim, realmente é um cenário complicado. Você, puxando nisso, a gente estava falando aqui antes de começar, essa semana passada tinha saído uma pesquisa qualitativa do Estadão, perguntando, né, tentando entender a mente dos eleitores arrependidos do Lula.
E aí eles colocavam quebra de promessas de campanha, que a Quest traz isso, né, mostrando que o Lula não cumpre as promessas que ele prometeu, vem essa grande insatisfação, e mostrava também um certo cansaço na imagem dele, que tinha que se aposentar. E aí, se você olha o que está acontecendo no Brasil, e tenta traçar paralelos no mundo, teve um texto que eu até abordei em vídeo, que é da UN HUD. Um cara fez uma análise sobre como está os Estados Unidos hoje, a esquerda por lá de lá. E ele fala que o principal nome da esquerda hoje nos Estados Unidos, de oposição, é o Bernie Sanders, que, ok, de boa. Só que é um cara que já está com quase 90 anos. Cadê os novos nomes da esquerda nos Estados Unidos? Nem a Alessandra Ocasio-Cortez consegue fazer frente. E o texto sai trazendo vários exemplos de como os jovens estão se desinteressando em acompanhar a política, e quando acompanham, estão votando a favor do Partido Republicano, né, que é o partido do Trump. Aí comenta sobre manifestações, que quando lá na manifestação da Tesla tem mais idoso do que jovem, quando tem jovem, o mais novo é 30 anos de idade. Isso para a esquerda é muito caro, porque foi a base da esquerda, aquele jovem revolucionário que ia salvar o mundo, né? Você pega na época dos anos 60, né, a própria Uni, né, os estudantes. Quem é a base da esquerda hoje? Olha o governo Lula, olha a composição. Talvez o PT hoje tenha a bancada mais velha na Câmara. Eu acho que é a bancada mais velha. Você vê que a gente é realmente de cabeça branca. São pessoas que estão ali na fundação do PT. A gente é o José Disseu, que está quase com 80 anos. O próprio Lula. É a galera dos anos 80 que está aí até agora. E sim, não existe uma renovação nenhuma. Então, assim, o Lula está lidando com tantos problemas ao mesmo tempo, que aí você pergunta aí, vai pedir por Bolsonaro para tentar repetir a frente ampla de novo em 2026? Porque não tem outro cenário para o Lula. Pelo menos temperaturas normais, né? O Brasil, tudo pode acontecer. Mas em temperaturas normais, o Lula vai vencer quem? Até porque as pesquisas mostram que o Lula perde para todo mundo. Perde pro Tarcísio, perde pro Ratinho Júnior, perde pro Caiado, perde pro Marçal, perde pro Bolsonaro. Essa última eu não sei, mas tem uma pesquisa futura que mostrava que o Caiado vencia o Lula, o Ratinho Júnior vencia o Lula, todo mundo vencia ele. E aí, Lula? Vai fazer o quê? Não, e quando vai falar de governo, a aprovação do governo Bolsonaro maior do que o governo Lula, né? Então, quando pergunta qual governo você entende que é o melhor, Lula ou Bolsonaro? Lula 3 ou Bolsonaro? Bolsonaro. Então, naquele mal maior que foi construído, que era o Bolsonaro, todos contra o Bolsonaro, a pesquisa já vai mostrando o povo arrependido e dizendo, pô, no governo Bolsonaro tava melhor. Ô Quinho, eu te falava sobre esse sentimento, né, que o governo Bolsonaro era melhor. A pesquisa mostra isso. E justamente em 2022, pesquisas mostravam que as pessoas acreditavam no Lula 3 com a memória do Lula 1 e 2, né? Então, pô, naquela época minha vida era melhor. Aí migra pro Lula porque comprou a ideia que o Bolsonaro era horrível e que o governo tava horrível e tal. Só que depois que o Lula assume, né? E do jeito que tá, as pessoas começam a sentir saudade, né? Foi mais ou menos o movimento dos Estados Unidos, né? Sentiram saudade do Trump, né? E aí o Trump volta. Esse pode ser, inclusive, um fator, né? Para mim é um fator que já vai reforçar a direita no poder. O Brasil tem uma tendência a repetir o que acontece nos Estados Unidos, é incrível. Até as discussões giram em torno disso. Você vê que, por mais que o pessoal tentasse quebrar a lógica esquerda e direita, a eleição de 2022, as discussões, a própria pauta da imprensa era a defesa da democracia. Já agora você começa a ver discussões, vez ou outra, aparecendo sobre emprego, inflação, preço da comida. Não da forma que deveria ser, mas isso começa a aparecer no debate público. E olha que tem tempo que esse tipo de discussão não aparece. A eleição do Brasil 2018 era a eleição que anti-establishment. Isso. Que foi a eleição do Trump 2016. Pô, a gente tem que rever. Não estava em torno, era o antipetismo, a questão da Lava Jato, e você vê agora. Então, a gente está diante de um cenário que, inclusive, eu acho que é um desafio para a direita. É uma crítica que eu venho fazendo à direita, é uma cobrança. Nos Estados Unidos isso teve. Lá é muito mais fácil, porque o pessoal tem muito mais tempo de existência, é um movimento muito mais estruturado, com muito mais dinheiro, mas você tinha lá uma Heritage Foundation, não foi uma instituição dentro de um partido, montou um projeto de país. Cara, o que a gente vai fazer? Então, quem leu ali o projeto 2025 da Heritage e está vendo o que o governo Trump está fazendo, tem coisa que não está ali? Tem, mas
o grosso, né, das ideias, das discussões, a forma de enxergar a economia, não enxergar a economia como simplesmente o valor, o PIB aumentou, mas, cara, qual é a consequência disso na vida do povo? Está aumentando emprego? Está aumentando a capacidade de compra? A economia também com uma questão de soberania e segurança nacional. Peraí, a gente não pode estar dependendo da China. Se tiver uma nova pandemia, um novo fica em casa, a gente está comprando insumo médico deles, a gente não vai ter? Se amanhã aí a China declarar que não, Taiwan é minha, os semicondutores são meus, Estados Unidos é meu inimigo, não vai ter semicondutor. E aí, vai fazer o quê? Então, cara, peraí, pô, a economia não é só o dinheiro, o PIB cresceu, caiu, etc., a inflação. Também tem a questão de soberania, também tem a questão de segurança nacional. Então, eu vejo que, ainda incipiente, esse assunto começa a crescer, as discussões no Brasil. A direita brasileira, acho que ela ainda carece de uma discussão mais profunda sobre isso, e eu tenho para mim que esse vai ser um dos desafios da próxima administração da direita, porque quando ela assumir o poder, o cenário que está se desenhando na frente do Brasil é complicado. Eu não sei assim como o Brasil vai reverter o quadro que se encontra, porque as discussões que ainda são permitidas partem de uma lógica da ortodoxia econômica de sempre, as mesmas ideias que governam o Brasil nos últimos 40 anos. E aí, fazer o quê? O mundo está discutindo tarifa, está discutindo protecionismo, está discutindo a nacionalização da produção, né? Um foco maior em termos locais. E aí, o que é que o Brasil vai fazer? Como é que você vai, sabe, modificar as coisas? O preço da comida. Hoje a gente está vendo no mundo que tudo é commodity. Pega a questão do ovo. Se tem lá uma gripe aviária nos Estados Unidos, eles estão importando mais do que nunca ovos do Brasil. O cara que produz ovo, no Brasil ele estava vendendo, sei lá, botar R$20. O americano falou, irmão, eu estou disposto a pagar 30. Até porque aqui 30 está até barato pro preço que eu vendo aqui. Será que o fazendeiro brasileiro vai vender a 20 ou vai vender a 30? É uma commodity. A China está enriquecendo, cada vez mais. Saiu uma matéria em 2020, 2021, que falava que o chinês bebia 2 xícaras de café por dia. Desculpa, por ano, a média. É isso. O café está se popularizando lá. Uhum. Se o chinês começar a tomar 1 xícara de café por semana, todo chinês, e aí? Você está falando de um aumento de consumo de 26 vezes. Aumenta da demanda. Vai baixar o preço no Brasil como? Não vai. Então, quem vai entrar está disposto a fazer o quê? Será que só aumentar a produção? Óbvio, já ajuda, porque você aumenta a oferta. Mas e aí? Está disposto a discutir alguma coisa para manter algum tipo de estoque nacional, botar algum tipo de tarifa até de exportação? Questão envolvendo petróleo, vai manter a paridade de preço o tempo inteiro? Até porque se o dólar se valorizar demais, vai fazer o quê? Ah, não, a gente tem que manter aqui Mas e aí? Para o governo isso é bom, porque os dividendos, né, entra para o tesouro, pode apagar umas contas. Mas e aí? Isso na vida do brasileiro? Então, eu vejo que vem se desenhando um cenário complicadíssimo para o Brasil. Me pergunto até onde as medidas liberais vão conseguir tirar o Brasil do buraco. Obviamente que reduzir imposto é importante, né? Se pagar menos imposto, eu tenho certeza que o povo vai começar a consumir cada vez mais. É a própria questão da curva de Laffer. Mas eu não acho que é só uma questão de reduzir imposto hoje em dia. A gente está diante de uma situação muito mais complexa, que envolve o preço internacional, competitividade. Ainda que o Brasil decida hoje se reindustrializar, o Brasil não tem fábrica de máquinas para produzir as máquinas que vão para as indústrias, ou seja, vai ter que importar. O tempo que leva para você construir uma fábrica demora, você conseguir, né, ter o capital humano que o Brasil perdeu ao longo desses anos. Então, assim, até para você conseguir produzir um produto, para ter competitividade, por exemplo, com a China, cara, a gente não investiu nada em infraestrutura, não investiu em ferrovia, rodovia, aumento da capacidade energética do país. A gente vê observando agora a preocupação da Eletrobras é atingir as suas metas de carbono. Inclusive, o escândalo que teve ano passado, que foi a questão da Amazônia Energia, que a Âmbar, que é do grupo JF, né, dos irmãos Batista, da JBS, compraram as hidrelétricas norte do país. A justificativa da Eletrobras para vender é porque as termoelétricas, né, desfazer delas faz parte do programa de economia de baixo carbono, de eficiência, toda essa agenda SG da Eletrobras. Então, o Brasil está na contramão do mundo. O Trump falando, vamos perfurar o chão, vamos tirar petróleo. No Brasil, é Lula, com Marina Silva e Rodrigo Agostinho do Ibama, vetando a exploração da margem equatorial. Então, assim, é um problema seríssimo, que o brasileiro, eu acho que ele está dormindo, ele está achando que, não, o Lula saiu e está resolvido. Está resolvido assim, você pode começar a tentar resolver,
Mas o problema é muito mais embaixo, gente. E hoje, eu entendo que... Eu sempre falo no canal, gente, eu entendo completamente a direita desse foco gigantesco, a questão da liberdade de expressão, porque realmente é o maior problema que a direita enfrenta todos os dias. E por mais que as pessoas discordem da direita, mesmo eu tendo minha visão de torcedor, eu vejo que é um problema gigantesco, sabe? Até para você fazer oposição, você tem que existir. E muitas vezes estão negando o direito de existir. Mas isso não pode nos amarrar a tal ponto que a gente esqueça os embates econômicos. A pauta de segurança pública, que é o maior problema do brasileiro hoje, a questão da saúde, a questão da infraestrutura. A gente precisa discutir isso e ter, assim, minimamente um plano para quando voltar ao poder em 1º de janeiro de 2027.